Bom dia, estarei dando início aqui ao trabalho da socialização, certo? Acadêmico Herbert de Souza Silva, turma, Formação Pedagógica em Educação Física, tutor Rafael Ramos da Silva, certo? Aqui é a Uniaself, a distância que foi tão bom, né, nesse momento de pandemia, que fez com que os alunos pudessem dar continuidade aos seus sonhos, tá bom? Então aqui fala algumas coisas, não irei debruçar muito a respeito disso. A apresentação do meu trabalho vai, como autor eu, né, Herbert Souza Silva, como eu mesmo citei anteriormente, disciplina de estágio curricular supervisionado, área de concentração, a metodologia de ensino e aprendizagem da educação física. Tema: avaliação e aprendizagem na educação física escolar. A justificativa do todo o trabalho que foi produzido se trata da seguinte forma: trabalhar a educação física antes de tudo, realizar reflexões mais profundadas sobre a sua prática. Por isso, é essencial que haja fundamentação teórica, metodologia e aplicação empírica da mesma. Dessa forma, a importância de estágio para a formação acadêmico-profissional reside nessa relação que tenta unir teoria e prática. Ou seja, o indivíduo deve mostrar-se apto para a execução e repasse das tarefas e conhecimentos específicos propostos pela área de atuação e orientando e incentivando os alunos sobre a importância da manutenção não só do corpo, mas também de uma mente saudável. Então, a gente sabe que a educação física ela proporciona esses momentos de lazer, momentos que devemos estudar e sim também aquela parte mais lúdicas. Então existe a teórica e a parte prática que também é fundamental. Os objetivos na qual foram citados identificar os tipos de instrumentos para avaliação de aprendizagem, elaborar um instrumento alternativo de avaliação, observar a eficácia dos instrumentos de avaliação do ensino e aprendizagem. A gente sabe que a educação física ela proporciona todos esses benefícios, esses objetivos que serão produzidos, que serão de maneira mostrada aos alunos. Então o trabalho consiste dessa forma. Então eu peguei e coloquei os principais meus objetivos. Tentei colocar o mais resumido que pudesse colocar algum tipo de fundamentos em relação ao trabalho. Então, foi identificar o tipo de instrumento para avaliação de aprendizagem, elaborar um instrumento alternativo de avaliação, observar a eficácia dos instrumentos de avaliação do ensino e aprendizagem, certo? Na fundamentação teórica, eu coloquei aqui alguns autores, na qual foi citados, e no primeiro tópico diz o seguinte: a formação de sujeitos saudáveis, ativos física e cognitivamente, são resultados da prática de atividade física. Logo, um processo formador que incentive de uma suma importância, disto a relevância da educação física nas escolas. Então a gente sabe que além da parte prática, ela envolve a questão saúde, que também é fundamental, e isso está sendo colocado no trabalho. Isso foi parte da minha fundamentação teórica, certo? Que foi de suma importância, principalmente na escola. Existem diversas áreas que podemos trabalhar dessa forma, o corpo, a mente. Então, a escola, a educação escolar em si, ela proporciona esses momentos saudáveis. De acordo com Silva, 2014, entre as funções do educador em sala de aula estão integrar os alunos com cultura corporal, fazendo-os aprimorar dos aspectos abrangentes a este conteúdo, transformando-os como resultado final, estimular, acrescentar e diversificar todo o conteúdo ministrado em aula, assim como utilizar o aprendizagem como principal artifício para ter bons resultados e para que tenha autonomia em seu ambiente social e que seu conhecimento constituído a partir do empenho do seu educador para o êxito. Então, é que ele fala, a gente estimula, a gente acrescenta diversidades de trabalhos para que essa aula seja uma aula divertida, uma aula criativa, uma aula que vá fazer com que ele participe, porque além da participação existe a questão saudável, a questão saúde, que é fundamental para isso, tá bom? Então isso é o que é falado por Silva. Então, além da nossa função na sala de aula, a gente tem esse poder, entre aspas, podemos dizer dessa forma, para poder fazer com que os alunos tenham mais interesse, fazer com que a educação física proporcione momentos que ele vá incentivar a trabalhar também outras atividades, outras funções dentro da escola.
A metodologia. O estágio foi realizado no Centro Integrado de Ensino Fundamental Deputado Moraes Souza, localizado aqui na rua Jacó Bruno, em Buriti dos Lopes, Piauí, assim como a quadra poliesportiva Francisco Carvalho do Val, localizada nas dependências da escola, onde foram realizadas as partes das atividades do estágio. Pude também fazer parte desse momento na qual eu estudei nessa escola e não tive essa oportunidade de participar, de ter uma quadra. E hoje tem uma quadra e isso facilita muito a participação dos alunos. Isso é de suma importância para eles também, tá certo? No decorrer do estágio foram desenvolvidas 3 partes componentes de atividade: observação, entrevista e regências. Essas 3 componentes de suma importância devem ser feitos para a gente poder analisar, observar a realidade. As entrevistas, saber qual é a necessidade que o professor enfrenta, e as regências, que são as aulas que foram ministradas, a nossa participação, tá certo? A pesquisa foi de fato explicativa, pois teve como prioridade tentar esclarecer estratégias, metodologias e aspectos necessários sob a perspectiva fundamentais para a formação docente. Então ela foi de suma importância também. Eu não canso de ressaltar isso, porque a gente sabe que a educação física proporciona. A gente deve ser criativos, o professor deve fazer essa criatividade. Então é uma coisa que eu sempre incentivei no período de estágio aos alunos, quando tive a parte da observação, na qual eu observava isso, que quando eu fosse ministrar, eu disse, isso que eu vou melhorar. Então é isso que devemos fazer, como profissional. Observação. O estágio foi realizado no CIEF, Deputado Moraes Souza, localizado em Buriti dos Lopes, Piauí. A escola foi fundada no ano de 2007, é regida pelo município e possui modalidade de ensino fundamental, do 2º ao 9º ano. Possui atualmente 637 alunos e conta com 38 colaboradores, entre professores e gestores. Possui ambiente escolar adequado, amplas na sala de aula, pátio, auditório e quadra poliesportiva. Pertence à escola que já de início tende a favorecer as atividades docentes do professor de educação física. Sim, antes não tinha quadra, era muito difícil, a gente tinha que ser criativo. Ou melhor dizendo, o professor tinha que ser criativo, porque não tinha esse espaço adequado para eles poderem desenvolver as atividades. Observou com maior exaustidão o interesse dos alunos pela prática da educação física, para além da quadra e das atividades motoras. Observando os mesmos, a teoria tinha uma atenção especial dos alunos com maior afinco, certo? Roteiro de entrevista, aqui é muito extenso, tentei simplificar ao máximo, mas o roteiro de entrevista contou com 10 perguntas relacionadas à docente, educação física e à atuação. Os questionamentos eram sobre a formação acadêmica, experiência profissional, estratégia e metodologia de ensino, além de proporcionamento pessoal dos professores, sobre os componentes da educação física na vida escolar dos alunos. Então foi isso que foi entrevistado, foram 10 perguntas feitas e questionamentos em relação à experiência profissional, estratégia e metodologia do ensino, certo? Diante disto, pode-se perceber, de acordo com as propostas, o consenso sobre a importância do componente educação física no meio escolar, pois, além de promover e orientar para a necessidade de manutenção do corpo saudável, também estimula a mente, a interação e o lazer dos alunos, porque eu falei anteriormente, além da parte lúdica, estimula a mente, a interação e o lazer dos alunos, que está tudo envolvido, certo? Nesse sentido, os planos de aulas foram desenvolvidos de forma de viabilizar-se informação, aprendizagem e gosto dos alunos, tendo como base os conteúdos já presentes na grade curricular. Tá bom? Vivência do estágio. De fato, é pertinente relatar sobre as vivências do estágio, merece destaque quanto a essa temática, pois tivemos a oportunidade de vivenciar a rotina dos alunos e professores durante o estágio. Observamos, por exemplo, que há alunos com maior disposição e aptidão física e estratégia estudantil demonstraram como finco a parte teórica da disciplina, tentando cativados por outros métodos, demonstravam desenvoltura, enquanto os alunos maiores aptidões. Enfim, essa vivência fez com que a gente pudesse entender a realidade, tá certo? Pudesse estar lá presente como se a gente estivesse ministrando, a gente sabe como funciona, então é muito mais além do que a gente possa perceber, tá bom? Não vou ler muito para não ficar muito extenso. Entretanto, através do diálogo e artimanhas pedagógicas, pode-se extrair melhores experiências possíveis, favorecer os pontos fracos dos alunos para melhorar a habilidade já desenvolvida, quanto se estiver desenvolvida, parte do corpo docente, da pessoa, professor. O mesmo foi observando na gestão escolar, no qual disponibilizar do diálogo, assinatura, recebimento de material de estágio, responder dúvidas e questionamentos importantes para uma verdadeira emissão da disciplina, tá bom? Aqui são as referências que foram utilizadas e eu vou colocar o link agora de apresentação. Certo? E obrigado.